Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? É uma palavra conhecida que Deus inspirou no meu coração. Nós vemos que Jesus ele está diante de se cumprir as Escrituras, e é um dia mau, amém? O próprio Senhor ele teve vários dias ruins, dias maus, assim como nós, servos, filhos, qualquer que seja a nomenclatura que você, se apresenta diante de Deus. Eu quero dizer para você que tem dias maus que vêm sobre a gente mesmo, amém? O crente fica doente, amém? O crente às vezes não tem dinheiro para pagar algo que assumiu. O crente morre, viu, irmãos? O crente, eu ia falar aqui, o crente toma banho, graças a Deus, até com esse frio, tem que ser valente, irmãos? É uma vitória. É quase meia hora orando e 3 minutos embaixo chovendo, mas graças a Deus, Deus é bom. Nós vemos que Jesus ele está debaixo de uma opressão muito grande, e ele está lá nesse lugar chamado Getsemane com vários discípulos, mas no íntimo, mais próximo, ele sempre teve esses três, é Pedro, Tiago, João. E ele pede algo para esses discípulos, fala assim: vigia comigo, eu vou orar, mas vigia comigo. Ou seja, vigiar, irmãos, é estar junto, é estar ali presente, para interceder ali juntamente também. Então eu creio assim que, embora a palavra não esteja clara, Jesus está falando: ora comigo, eu vou orar, mas vocês oram comigo, E esse dia mal foi tão forte, essa opressão foi tão forte, irmãos, que até o próprio Senhor ele ora: Pai, é possível passar de mim esse cálice? Quantas e quantas vezes eu e você também não ficou assim, diante de algo, diante de uma situação que você estava fraco, e você foi orar a Deus e falou: Senhor, eu não estou aguentando, eu posso desistir? Ou sou só eu que já tive essa atitude com Deus? Mas o Senhor, Ele nos ama, e pode ter uma certeza, irmãos, nunca Ele vai falar assim: não pode, você pode. Ele vai falar assim: tenha um ânimo, o meu fardo é leve. Ele vai falar assim: tenha paciência. Mas acontece aqui por esse texto que nós vimos que Jesus, quando ele ora ao Pai, ele fala assim: porque, Senhor, se for possível, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. Nós, como discípulos, irmãos, nós temos que ter sempre isso em mente. Ao invés de ceder a nossa carne com as nossas vontades, por mais que esteja duro, por mais que esteja difícil, você tem que resistir. Você não pode retroceder. Amém? Só que Jesus volta lá para ver, volta até os seus três íntimos ali, e ele vê que eles estão dormindo. Aí você pode se escandalizar: como, pastor? 3 homens de Deus, íntimos de Jesus, descumprindo, desobedecendo um pedido que Jesus fez. Quantas vezes nós já desobedecemos, irmãos? Amém? Quem somos nós para acusar ou para tentar atacar? Não é verdade? Só que às vezes a gente faz isso como esses discípulos fizeram, inconscientemente, sem ter maldade, irmão, no nosso coração.
coração e sem expressar uma atitude de pecar. No contexto, em versículos anteriores, se vocês forem ler depois em casa, vocês vão ver que Jesus, ele está vindo, né, de uma mesa com os seus íntimos. Ele está vindo da última ceia, que em vida terrena Jesus Cristo esteve com eles. Amém? E aqueles dias finais de se cumprir a plenitude das Escrituras, os discípulos, eles estavam vivendo ali, né, em Jerusalém, nas proximidades, dias turbulentos. Amém? Até o próprio Senhor Jesus, ele estava pregando diferente, ele estava pregando mais duro. Então eu creio assim, você, pela experiência que eu tenho, né, você passou um dia difícil, mas de repente você chega na sua casa, que é o seu refúgio, né, a sua segurança. Aí você vê lá a mesa posta, a sua esposa já preparou um lanche ou um jantar ou algo assim, né, e você come, você se alimenta instantaneamente, irmãos. O seu cérebro, a sua carne vai produzir algo em você chamado assim, ó, preguiça. Vai te dar vontade de você olhar para o canto, né? Você dá uma encostadinha, né? Alguns minutos, mas você vai se render, porque você estava cansado do dia, né? Das atribuições do dia. Aí você chegou com fome, né? O seu homem interior estava ali, tinha um leão ali dentro, né? Aí você tratou a sua carne, se alimentou a sua carne e deu o descanso que ela estava pedindo. Pode acabar o mundo. O seu cérebro assim, pode vir terremoto, pode vir o que for, porque você vai se render naturalmente. Há um tempo de descanso, há um tempo de cochilo. Então o que aconteceu com os discípulos foi uma causa natural. Ah, pastor, mas não justifica. É claro que não, eu não estou dando razão para você não, tá bom? Nem para mim. Você sabe por quê? Porque Jesus fala ali, fala assim, olha, vocês têm que orar e vigiar, porque na verdade, porque vocês não caem em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está querendo dizer? Ele fala assim, olha, tentar resistir à tentação parece fácil, mas não é. Amém, crente? Não brinque com isso. Nunca brinque com isso. Aleluia. Ah, então, pastor, a culpa foi da comida. Em certas partes, sim, mas o contexto é resistir. Não alimentar a carne sempre, mas resistir. Eu tenho a certeza, irmãos, que Jesus foi para aquela mesa e a comida não era o último propósito daquilo. Primeiro ele queria a comunhão, é isso? Nós celebramos na Santa Ceia a comunhão. Segundo, ele queria instruir sobre o que estava já próximo de acontecer, isso era importante. E terceiro, diante da atitude de cada um, como eles iriam receber ali, né? Jesus estava pronto para consolá-los, deixando para eles uma promessa: eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar.
Aleluia. Mas a impressão que dá, que os discípulos foram lá e em vez de ouvir Jesus, de prestar atenção no que ele falava, de sentir o ambiente ali, a unção do ambiente, como Jesus falando, é a última ceia que eu tomo com vocês. Eles parece que deram vazão para a carne. Eles estavam com fome, eles comeram, estavam cansados. Aí quando foi a hora de orar, a hora de buscar, porque Jesus falou, vigie comigo. Eles cederam a carne e não conseguiram ficar acordados. Amém? Eu tenho algo assim que é difícil de entender, mas acontece. Quando eu era do mundão, eu às vezes pulava carnaval nesses clubes, né? Nesses negócios. O trem começava às 11 horas da manhã até às 6, declarei o dia. E você pensa que eu ia para casa dormir? Não, eu saía de lá, eu já ia direto para trabalhar. A vez que não um zumbi, gosto de guarda-chuva na boca, das porcarias que eu bebia. Agora hoje, o Espírito Santo me chacoalha as madrugadas, irmãos. E com esse frio é difícil, mas é difícil que dói, mas eu não posso resistir à tentação, não posso deixar cair. Eu levanto, vou lá para minha sala, aquele estilo, mas lá já tem uma coxa, lá a pessoa fala, me prostro lá para mim falar com Deus. É difícil, pensa que é fácil. Eu podia falar assim, Deus, eu sou pastor lá da igreja, lá, o povo que ore, não, irmãos. Eu velo pelas suas vidas. Eu vou dar conta de cada uma delas diante do Senhor naquele grande dia. Ele vai me cobrar. Fala, cadê tal? Amém? Você sabe por quê? Porque eu tenho que fazer o que Jesus pediu para me fazer. Que quando Ele me chamou, Ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Você lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Aleluia. Mas às vezes, irmãos, a gente cede e dá mais vazão em cuidar da carne, esquece de discernir do Espírito. E o que Jesus, oh glória, eu sou uma bênção, irmãos. Eu tinha uns versículos que eu ia ler, todos eles separadinhos, mas não estão aqui. O que Jesus fala de alimento, de alimentar a carne. Vou tentar lembrar. Em Lucas 4, se não me engano, quando Jesus estava de jejum 40 dias, qual foi o primeiro item que Satanás tentou o Senhor? A necessidade da carne. Está com fome, ordena que aquelas pedras ali se transformem em pães e mata a sua fome. Olha só, a primeira tentação foi na carne, irmãos. E fome é uma necessidade, não é? Mas o que Jesus respondeu? Satanás, está escrito que nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Somos nós que estabelecemos prioridades. Se eu decidir servir a carne, você responderá por isso.
Mas se eu decidir alimentar o Espírito, meu irmão, aleluia, você está servindo ao Reino. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque eu certa vez também, fugiu ali o meu roteiro, né, de ministração, eu perdi dele. Mas eu lembro de uma palavra que Jesus fala assim: trabalhai pela carne que não perece. Pela comida que não perece, perdão. Mas aquela que te alimenta, te leva para uma vida eterna. Deus. Aleluia, que graças a Deus. Aleluia, Jesus. O Deus é bom, irmãos. Mas amém. Continuamos aqui. Quando Jesus ele torna aos seus, acha eles dormindo uma vez, duas vezes, e a palavra fala que ele retorna pela terceira vez. Os seus discípulos estavam da mesma forma. Vocês vão convir comigo de que o amor de Deus ele é muito grande, amém, irmãos? Ele é muito grande. Na sua bolsa você pegou a minha Bíblia, né, no carro. Se você achar um quadradinho branco aí, é o meu roteiro. Irmãos, a gente vai ficando de idade e vai esquecendo as coisas. Não vai adiantar, né? Aí eu tenho algo comigo assim, irmãos. Jesus vai falar conosco várias vezes, por diversas vezes, mas ele nunca vai mudar por ele. Oh, glória. Glória a Deus. Está vendo que Jesus é bom? Irmãos, às vezes você tem que clamar, viu? Se você não clama, a ajuda não vem. Como é que Deus vai mover os anjos, né? Para ajudar você? Mas eu já me perdi de tudo aqui, né? Você cria um roteiro, vou fazer assim, quando você chega no Espírito Santo, já escondeu aqui o negócio. Mas Deus é bom. Então eu creio que Ele nunca vai mudar algo em mim, você, se você não se dispor a receber isso, amém, queridos? Amém? Porque Jesus pode falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Se você não se dispuser a receber o ensino, a receber o que Ele está querendo ministrar na sua vida, não vai mudar. Você nunca vai ter uma vida de intimidade com o Senhor se você não resistir à carne. Aleluia. Quais são as consequências? Abra comigo lá, pedi para o irmão projetar para mim. Mateus 26, 51. Aleluia. É uma passagem conhecida. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Irmãos, é Pedro. Vocês conhecem a passagem. O crente, irmãos, que reage a algo de
violenta, tempestiva, que age na carne, porque Pedro agiu na carne. Ele andava com uma espada, faca, não sei o que, escondida, durante todo o tempo que ele caminhou com o Senhor. No último dia foi revelado. Então, se eu e você aparenta uma vida de crente, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, mas isso não é verdadeiro, um dia acontece isso e você escandaliza, porque a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, não são contra pessoas, mas contra potestades. Amém? Essa é uma das consequências de quem não tem intimidade, não tem uma vida de oração. Outro, Ageu, livro de Ageu 1:6, irmão, vai lá para mim. Ageu 1:6. Olha aqui: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece. Continua. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Você já viu crente não prosperar, irmãos? Por que uns prosperam, outros não? É mágica? É sorte? Ou é vida com Deus? É fidelidade à obra? Não estou falando de dízimo não, irmãos. Estou falando em servir. É fazer a vontade do Senhor em tudo. Porque a palavra, ela ensina a gente administrar a nossa vida conforme a palavra. A nossa vida é o nosso trabalho, a nossa família, esposa, filhos, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, as nossas amizades. É viver isso tudo de acordo com a palavra. Amém? Porque quando você não tem vida de oração, não tem intimidade com Deus, você não prospera. E prosperar não é ficar rico. Quem fala isso é aqueles homens lá que arrancam até a unha sua, se você bobear nos cultos deles, né? Prosperar, irmãos, é encontrar satisfação. A irmã estava falando do testemunho dela no sábado, depois do batismo, com o irmão Jefferson, a esposa. Comeram um lanche, depois lá do batismo, estavam felizes. Ele falou assim: isso é satisfação. Olha, comer um lanche é satisfação, porque tiveram paz. Não é coisa grandiosa, não é andar de Jaguar que vai ser próximo, não. É o meu coisazinho ali que eu tenho já faz tempo. Ele não quebra, irmão. Eu só põe gasolina, deixo pneu e troco óleo. Graças a Deus, Deus é bom. Amém? Não quebra. Aleluia, Deus é bom. Assim que Deus permitiu, eu troco sim, mas não precisa, né? Porque eu busco ter uma vida de fidelidade à obra do Senhor, servir Ele em todos os aspectos. Amém, irmãos? E resistir à carne. Buscar em todo o tempo resistir à carne. Vamos ter mais um. Em Ageu 6, irmãos, você vê Deus falando com o povo. É lógico que a palavra no original, a tradução, né, o que significa ali
está falando da reconstrução do templo, né? Que o povo foi liberto, o rei Dário libertou o povo está voltando para Jerusalém, e eles estão preocupados em edificar suas casas, mas o templo estava lá em ruínas. Amém? Essa é a tradução literal, trazendo para o espiritual, amém? Deus me dá essa liberdade, como ministro, como ministrador da palavra, de figurar espiritualmente esse texto. Ele fala assim: porque vocês se preocupam com a sua vida e em ceder a sua própria carne, enquanto a minha casa, aonde que Deus habita, irmãos? É aqui nesse templo? É aqui nessa edificação bonita que Deus nos abençoou? Ou Ele tem um lugar dentro de mim, dentro de você? Mas o que a palavra, trazendo a palavra, ela fala assim: mas a minha casa está deserta e vazia. Não era para estar cheio do Espírito. Não é verdade? Por quê? Porque nós damos muita razão para as coisas da carne. As coisas da carne é o externo. Amém? Aonde que eu evidencio isso? Quando eu abro a minha boca. Quando eu abro a minha boca, porque ainda que o meu armário lá não está nas condições, né? No final do mês dá até eco, né? Mas eu glorifico o Senhor, falo: Senhor, Deus é bom, ainda tem um restinho ali, Pai, vai dar, Pai, para mim chegar ao teu pagamento. Isso dá glória a Deus. Agora, aquele que é vazio do Espírito, ele vai reclamar, ele vai falar assim: que droga de vida, quer só trabalhar, quer só correr atrás, parece que é correr atrás do vento, meu dinheiro não dá para nada. Se preocupam em fazer sempre a manutenção e a sujeição das coisas da carne. Por isso se endividam. Por isso a palavra fala: vocês recebem um salário como se fosse um saco furado. Amém, irmãos? Deus é bom, amém? Olha, não tem um amém, ninguém concorda. Oh, Jesus, misericórdia, parece que eu estiver falando algo fora da tua vontade. Mateus 25, 6. Põe lá Mateus 25, 6. Porque se você não despertar, não acordar, se você continuar nessa de só ceder para a carne, olha só a palavra: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Todas estavam dormindo. Como eu iniciei esse texto, como eu iniciei essa ministração. Amém? Todas elas eram virgens, puras. Todas elas estavam o quê? Dormindo. Mas de repente ouviu-se um clamor, houve um despertar. E a palavra fala assim: que todas elas então acordaram, né? E se levantaram. Não tem como se levantar dormindo, né, irmão? Eu não sou sonâmbulo, mas todas elas se levantaram, então elas acordaram, né? E começaram a preparar as suas lâmpadas. Todas elas. Só que a palavra vai. Continue para mim, irmão, mais um pouquinho. As loucas, ou as imprudentes, as nécias, não sei como é que está na sua Bíblia, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Das 10, 5 tinham azeite de reserva.
que azeite de reserva ali, falando espiritualmente, você não sabe. Não é a primeira vez que é ministrado isso. Elas tinham ainda um pouco de unção, assim. Irmãos, isso é essencial na vida do crente. Ainda que de vez em quando você dá umas dormidas no ponto. Amém? Mas vai ter momentos que você vai ter que despertar, e pelo menos um pouco de unção de reserva você vai ter que ter. Amém? Porque nós costumamos administrar que Deus é tudo, Deus é por todos, e a gente tem o costume de terceirizar, então, e jogar tudo na conta lá de Deus. Então ele fala assim, por que ele fala assim? Vocês não podem orar e vigiar pelo menos uma hora, para que vocês não caiam em tentação. A gente quer que Deus ele bloqueie a ação do tentador, sem que a gente precise fazer nada. Irmãos, Deus é poderoso para fazer isso. Mas eu espero que você entenda que até o próprio filho estava passando por um período de opressão terrível e não teve refrigério. Amém? Então você tem que ser muito bom para ter essa graça de Deus sem precisar fazer nada, só ficar na rede, sem precisar ler Bíblia, sem precisar orar, sem precisar vir no culto. Vem no culto quando você acha que deve. Hoje eu estou afim. Hoje eu não estou afim. Não, hoje eu estou afim. Eu espero que você esteja esse cartaz, essa moral de Deus para que, né? Porque eu, desde que eu me converti, eu entendi algo que o espiritual, irmãos, é tão real quanto o real. Amém? Quando eu comecei a entender que existe Deus promovendo o bem, mas existe o inimigo da minha alma que sempre me escravizou lá nos vícios e fez eu perder dinheiro, perder tempo, comunhão com família, com um monte de coisa. E eu renunciei a todas essas coisas e falei, Senhor, eu quero servir. E foi me instruído, então anda conforme a palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado, mas traduzido numa leitura. Então eu comecei a buscar, eu tive fome de entender. Porque eu confesso que quando eu era jovem, que eu tentei ser introduzido a ler Bíblia, eu não consegui entender, eu desanimava. Eu pedi graça a Deus, para o Senhor me dar graça. Eu preciso entender essas coisas. Eu quero fazer conforme o Senhor quer que eu faça, porque eu não quero ler e querer amoldar esse texto à minha condição de pecador. Eu quero ser liberto desse fato e quero ter uma novidade de vida conforme o Senhor, através de Jesus Cristo, veio falar ao meu coração. Amém, irmãos? Para que eu seja instruído pelo Espírito Santo a não ceder à carne, resistir. Mas acontece que fulano me humilhou. Resiste, meu irmão, perdoa, ora por essa vida. Eu emprestei um dinheiro que eu não tinha e fulano não pagou. Meu irmão, a palavra fala, melhor é dar. Fala, irmão, não precisa pagar mais não.
vai viver sua vida, não fica amarrado isso. Amém? Desperta. Não se entregue, irmãos, a satisfazer a carne, para que essas coisas não aconteçam. Você começa sem perceber, daqui a pouco você já está algemado. Pastor, mas eu estou na igreja. Irmãos, a igreja, como eu falei, é 4 paredes. A igreja é um local de reunião, um local de encontro. Amém? Vocês têm que entender isso. O espiritual é você e a sua intimidade com o Senhor, o seu envolvimento. A igreja facilita porque a igreja ora. A igreja facilita porque é ministrado para você. Se você não tem um tempo para ler Bíblia, se você vem no culto, você vai ouvir uma palavra. Amém? Aleluia. Efésios 5,14, meu irmão, põe para mim. A igreja é um lugar, irmãos, que se move pela graça de Deus, foi criada por Ele. Tá bom? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, porque Ele é luz. Acho que na NBT está aí, iluminará. Aleluia. Romanos 13:11, meu irmão. Olha só. Romanos 13:11 vai falar para a gente despertar, porque senão a gente esquece disso aqui. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que lá no início, quando aceitamos a fé. Amém? Vocês não concordam com isso? Quando aceitei Jesus, eu aceitei depressa. Não, vai que conta amanhã. Já faz 20 anos, glória a Deus, mas agora, traduzindo, ela está mais perto. Se ela não aconteceu naquele momento, e os anos foram passando, agora ela, a cada dia que passa, ela está mais perto. Amém? Você concorda comigo ou não? Mas quem começa a ceder, só carne, satisfazer só a carne, isso aqui cai no esquecimento. Muitos apostados, esse negócio de salvação eu queria, mas agora eu não sei se faz tanto tempo. Aí vem aquelas histórias, minha avó já falava isso, né? Meus pais, agora eu, e não, Jesus não. Vamos, eu não quero pagar brasileirão. Amém? Eu creio na salvação do nosso Senhor Jesus, senão eu não estava aqui. Essas horas eu estava em casa assistindo Fantástico, sei lá, nem sei se existe Fantástico ainda, ou estava no shopping. Amém? Eu estou aqui servindo, e eu estou aqui obedecendo ao pedido. Jesus não mandou, repetiu para mim. Ele falou claro comigo: apacenta minhas ovelhas. E eu ergui a mão. Agora é tarde para mim renunciar. O RH do Senhor está fechado para pedir dispensa. Amém, irmãos? Para todo crente. Mas eu caí, eu fiquei. Confessa, se arrepende, volta. Vamos continuar. Mas não pega disparada para trás, não, porque, irmãos, eu já vi umas batidas de carro no muro. Meu Deus do céu. É a mesma coisa com o crente quando ele sai da presença e desinveste o pecado. É que nem aquela bordoada no muro. Ai, vai doer. Vai doer. Então fique firme. Sabe por quê? Como eu iniciei essa ministração falando de um alimento
pode ter sido a causa dos discípulos adormecerem. Jesus Cristo se apresenta hoje para nós como um alimento, irmãos, como um pão, né? Como um vinho. Mas não é um alimento, irmãos, que vai satisfazer minha carne. É um alimento espiritual. E ele fala na palavra dele, então, que aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse tem vida eterna em si. Amém, queridos? Glória a Deus. Se tem amor maior que esse, irmão, eu desconheço. O que temos hoje é grandioso demais. É esse amor que Jesus fala para mim e para você. Como da minha carne, beba no meu sangue. Mas é para quem quer a vida eterna, para quem crê nisso, para quem quer resistir à tentação da carne, a todas as aspirações que a carne traz. E ela vai combater, irmãos. Ela vai combater a sua perseverança, a sua esperança, e vai minar a sua fé. Se você perder a fé é o vinho que nos une a Jesus Cristo. Nós não viemos e não seremos salvos por sacrifícios que nem antigamente, nem de bode, nem de touro, nem de pombinho, nem de nada. Nós seremos salvos pela fé que nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E a palavra, ela é o alimento espiritual que mantém essa fé viva, atuante, renovada até hoje. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus enquanto nós vamos nos preparar.